Queridos irmãos e queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando a festa do glorioso mártir São Jorge. Então nós queremos hoje, com toda a nossa devoção, agradecer a Deus pela vida e pelo martírio deste grande combatente do cristianismo que foi São Jorge. Então nós queremos primeiro deixar bem claro que o São Jorge católico não tem nada a ver com esse São Jorge que é invocado na macumba. Porque, de fato, os portugueses tinham muita devoção a São Jorge no tempo da colonização do Brasil. E quando os negros traziam a religião da África, eles não queriam se converter ao catolicismo. Então, para evitar que os seus patrões portugueses fizessem uma perseguição contra os cultos que eles celebravam, então eles começaram a usar as imagens dos católicos e colocavam dentro dessas imagens o espírito daquele demônio que eles estavam cultuando. Então por isso é que eles identificaram São Jorge e disseram, olha, agora essa imagem do santo São Jorge nós vamos usar para representar uma entidade da nossa religião. Então não tem nada a ver com o verdadeiro São Jorge. Assim como eles usam também imagens de Nossa Senhora, imagens de Jesus, imagens de São Cosme e Damião e de outros santos famosos e importantes da Igreja Católica, como São Sebastião, por exemplo. Mas todos eles são usados simplesmente para representar aquela entidade que eles estão invocando. Não tem nada a ver com o culto verdadeiro e com aquela pessoa que nós representamos pelas imagens, como nós costumamos explicar sempre, que as imagens dos santos são representações desses santos. De forma alguma são ídolos, mas são representações diante dos nossos olhos para nós nos lembrarmos daquela pessoa que honrou a Deus e que deu a sua vida por Deus, como foi o caso de São Jorge. Então, de fato, esse glorioso mártir sempre foi muito celebrado no cristianismo, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Porque apesar dele ser um santo que provém da Grécia, da região da Capadócia, ele também foi muito valorizado, principalmente depois das cruzadas, no Ocidente cristão. Porque ele era patrono dos cavaleiros. E na época medieval, todos os cavaleiros, todas as ordens dos cavaleiros também, levavam esse símbolo de São Jorge como o símbolo da valentia de lutar por Cristo até a morte. Então, por isso mesmo que ele se tornou o patrono da Inglaterra e o patrono de Portugal, assim como de outros países, de outros lugares, onde havia muitos cavaleiros, muitos soldados e muitos combatentes da Ordem dos Templários e de outras ordens cristãs, militares, que lutavam pela fé cristã no mundo inteiro. Então é interessante que, justamente sendo São Jorge um mártir tão venerável e tão célebre no mundo inteiro, foi recentemente impugnado pela nova Igreja do Vaticano II, da qual não faz parte a festa de São Jorge no calendário litúrgico. Então quer dizer que eles tiraram do calendário a festa de São Jorge sobre o pretexto de que não há tantas informações, a gente não sabe o que é lenda, o que não é, então é melhor esquecer a memória deste glorioso mártir. Então isso é triste, porque as pessoas não acreditam, não têm fé, não sabem das coisas que aconteciam no passado e acham que tudo é lenda. Então quando, por exemplo, se fala do dragão, as pessoas dizem, porque onde já se viu você dizer que tem um dragão, que o São Jorge matou o dragão? Ora, mas os relatos dos dragões estão presentes em toda a civilização antiga. Quer dizer que tudo que os antigos contavam era lenda? Tudo que eles diziam era inventado? Percebe? E hoje em dia, isso sim é mentira. Quando eles dizem que os dinossauros
viveram na pré-história, ou seja, antes de existir o homem. Sendo que a revelação bíblica nos diz claramente que Deus criou os animais e depois, no dia seguinte, criou o homem. Então você não pode dizer que houve um tempo em que existiam os animais e que o homem não existia na Terra, uma pré-história. Tudo isso é invenção. Isso não existe. E isso é bem provado não somente pelas Escrituras, mas também pelos relatos dos antigos. Inclusive, tem cientistas que mostram claramente que o último dinossauro foi morto no século XV. Então quer dizer que foi uma raça extinta, mas que existiu na Terra junto com os seres humanos e conviveu com os seres humanos. E todos esses dinossauros eram chamados de dragões. Agora, o que é curioso é que muitos desses dinossauros ou dragões, eles tinham comportamentos que ultrapassavam a capacidade de um simples animal. Então, de certa forma, esses animais, muitas vezes, eram impregnados de algum tipo de espírito maligno que atuava neles. Então, quer dizer que foi o caso do dragão que São Jorge matou. Porque esse dragão que São Jorge matou fazia muitos estragos na cidade. E dava muito prejuízo, matava pessoas, matava animais, etc. Mas um dia, passando por ali, o glorioso soldado São Jorge se inteirou da situação. E eles contaram que a única forma de manter o dragão tranquilo, talvez até por superstição dessas pessoas, mas de qualquer maneira eles faziam isso, é que toda semana eles davam 2 vítimas para o dragão. Então levavam lá 2 moças ou 2 rapazes e naquela semana seguinte eles já tinham pensado de sacrificar para o dragão, ou seja, de dar como comida para o dragão, junto com outra pessoa, a própria princesa daquele reinado ali. Então São Jorge disse que ele iria vencer esse dragão em nome de Cristo. Ia mostrar a força de Cristo e, através da sua coragem e impugnando e levantando o estandarte da cruz, São Jorge veio sozinho para combater o dragão. E num primeiro momento, ele fez o dragão se submeter e entrar na cidade como se fosse um cão que estava ali, submisso a ele. E isso todas as pessoas viram e acreditaram em Deus. Por isso que eles se converteram. Porque viram primeiro o dragão se submeter a São Jorge como se fosse um cão obediente ali no pé dele. E ele entrou na cidade com esse dragão. E depois, como o dragão começou a querer fazer outros estragos ali e não se submeteu mais, então ele foi morto por São Jorge. E foi assim que o cadáver do dragão, que era tão grande, teve que ser arrastado para fora da cidade com o auxílio de 4 touros. Porque eles amarraram ali e levaram com esses 4 touros esse dragão, possivelmente uma espécie de dinossauro, levaram para fora da cidade e proclamaram a vitória de Deus sobre o poder do mal que estava representado por esse animal. Então é interessante isso. Isso não é lenda, isso é verdade, isso acontecia. E na civilização antiga há muitos relatos sobre isso. De tal maneira que o poder de Cristo também se manifestava através desses milagres. E São Jorge foi muito celebrado por essas pessoas que imediatamente começaram a pedir o batismo, vendo o poder de Deus através desse soldado cristão que tinha a coragem de enfrentar esse animal maligno. Agora veja que interessante também quando diz aqui São Paulo, nessa carta a Timóteo, que é a leitura de hoje. Quanto a vós, lembrai-vos de que estáis unidos e compreendestes a minha doutrina, o meu modo de vida, a minha regra de conduta, fé, longanimidade, caridade, paciência e conheceis as grandes perseguições e humilhações que me foram feitas e que eu sofri em Antioquia, em Icônia e na Lístria, das quais o Senhor me livrou. Então aqui
Veja que São Paulo mesmo evangelizou essas regiões e ele sofreu humilhações ali nesses lugares, principalmente na Lístria, que é a cidade, o lugar onde nasceu São Jorge. Então por isso que essa leitura está aqui hoje. Ao mesmo tempo, São Paulo está elogiando a si mesmo. Então você vê que a pessoa, como é o caso desse apóstolo, pode ser muito humilde e ao mesmo tempo elogiar a si mesmo. E por isso que Santa Teresa dizia que a humildade é a verdade. Então, às vezes tem pessoas que dizem: "Não, não, eu não sou nada, não, não, eu não tenho nada, não, não, eu não posso nada". Quer dizer, dá a impressão de humildade, mas na verdade essa pessoa também não está sendo verdadeira. Então, a gente tem que considerar que muitas vezes nós temos tais ou tais virtudes, por graça de Deus, é claro, mas, como São Paulo diz aqui, olha, vocês perceberam o meu modo de vida que vocês têm que imitar, ou seja, a minha fé, a minha maneira de proceder, a minha paciência, e também vocês viram o quanto que eu fui perseguido em tal lugar, ou que eu fui humilhado em tal lugar. Então é bonito de ver aqui São Paulo falando assim, e ao mesmo tempo nós podemos associar essa palavra com o próprio São Jorge, que era um exemplo de virtude. Porque esse homem, sob a sua clâmide, quer dizer, sob a capa dele vermelha de soldado romano, centurião romano, porque ele era um grande comandante do exército romano, na época do imperador Diocleciano. E, tendo acontecido a perseguição contra os cristãos, São Jorge defendia e protegia muitos cristãos. Sejam aqueles soldados que estavam no próprio exército, sejam as pessoas nos lugares onde ele ia, e ele procurava proteger essas pessoas para que eles não fossem vítimas da fúria desse imperador contra o cristianismo. Mas, como diz São Paulo aqui, do mesmo modo, todos que querem viver piedosamente em Jesus Cristo padecerão perseguição. Então, de uma forma ou de outra, nós somos perseguidos, seja pelos poderes espirituais, sejam pelos poderes das pessoas que, de uma forma ou de outra, vão fazer guerra contra os verdadeiros discípulos de Cristo. E isso também é uma prova de que a igreja atual, a igreja moderna do Vaticano II, não pode ser a igreja católica, porque ela não é perseguida, ao contrário. Ela tem amizade com todos aqueles que antes perseguiam e odiavam o cristianismo e a igreja católica. Então, da mesma forma como os protestantes não são perseguidos e como essas outras religiões não são perseguidas, eles também não perseguem essa falsa igreja, porque essa falsa igreja não confessa a fé. Mas se você confessa a fé verdadeira e se você dá testemunho dessa fé verdadeira, então você com certeza vai ser atacado. E foi o que aconteceu com São Jorge, porque de fato ele foi preso e foi levado para o cárcere, porque alguém denunciou que ele discretamente, de forma secreta, ele era cristão. Então não significa que ele mentia, porque quando nós escondemos alguma coisa ou quando nós somos discretos, nós não estamos mentindo. Nós não somos obrigados a dizer toda a nossa vida e todos os detalhes das coisas que nós fazemos para todas as pessoas. Isso é uma coisa que as pessoas muitas vezes não entendem. Então São Jorge fazia isso. Ele vivia como um comandante do exército romano, ganhava o seu salário, tinha sua vida ali, mas ao mesmo tempo ele sabia que era proibido ser cristão e ele não revelava para ninguém. Mas ele discretamente, de forma escondida, participava das missas, participava dos sacramentos e testemunhava a fé. Agora, quando ele foi preso, aí é claro, colocado ali para dar testemunho, ele disse: de fato, eu sou cristão. Então, por isso, ele ficou preso todo o inverno daquele ano. E, justamente no dia 23 de abril, depois de sofrer muitas torturas, eles o decapitaram. Então, São Jorge morreu justamente nessa data de hoje, que é o início da primavera aqui na parte onde está, onde a gente chama do hemisfério norte. Então, nesse tormento que ele passou na prisão durante todo o inverno, ele estava ali num período de tristeza e de escuridão. Mas ele confiou em Deus. Por isso que o evangelho de hoje nos diz que Jesus é a videira e nós somos os ramos.
Então quer dizer que a nossa união com Cristo é uma união intrínseca, uma união perfeita. De tal maneira que quando um santo como São Jorge, um homem batizado, um homem unido a Cristo, está sofrendo na prisão, é Cristo que está sofrendo nele. E a paixão de Cristo é completada na paixão dos seus santos. De tal maneira que Jesus, sendo a videira, nós somos os ramos dessa videira e todas as uvas que vão se produzir dessa videira, ou seja, dessa igreja, desse corpo místico, vão nos dar o vinho delicioso dessa salvação eterna, que é apresentada a Deus como uma delícia suave de amor e de união que acontece de forma mística, pela graça do Espírito Santo, entre os santos e o próprio Cristo. Então, por isso que nesta homilia belíssima de São Pedro Damião, que nós estamos lendo hoje nas matinas, São Pedro Damião diz que São Jorge escutou no cárcere: "Vem minha pomba, porque agora já passou o inverno." E, de fato, ali São Jorge saiu das trevas, da escuridão, daquela tristeza da prisão, para entrar na plena luz, para entrar na perfeita alegria, não só da primavera da terra, mas da primavera celeste, onde os brotos estão saindo, onde as flores estão nos inebriando com a sua beleza e com o seu perfume. Então São Pedro Damião faz essa comparação também, porque o nome Jorge em grego significa o agricultor. Então, quando a terra está boa, está preparada e o tempo está conveniente, sai o agricultor para fazer a sua plantação. Então, essa plantação de São Jorge é a plantação de todos os santos que, com a devoção e com o exemplo dele, continuam dando testemunho de Cristo na terra. E que São Jorge, o verdadeiro agricultor de Cristo, com o testemunho do seu martírio, possa nos ajudar a vencer todas as tribulações e todas as humilhações que nós devemos padecer nesse mundo por amor ao Evangelho. E que sejamos verdadeiros combatentes da milícia de Deus até a vida eterna.